Bom, agora nós vamos às notícias da pecuária. Vamos saber como é que está se comportando o mercado do boi gordo pós-feriado, início da segunda quinzena do mês de novembro. Notícias da pecuária. Bom, vamos ao mercado futuro lá na B3, acompanhar o fechamento de hoje nas negociações com a arroba do boi gordo. O mercado que vinha sentindo uma pressão no pós-feriado e continua em queda no fechamento de hoje. A arroba oscilou no novembro, hora acima dos R$ 240, hora abaixo e finalizou a R$ 239,50 com uma queda de 0,42%. Dezembro, R$ 243,00, 0,61 de queda. Janeiro, R$ 243,75, 0,37 de queda. O fevereiro, arroba 241,85, recuou 0,45%. Vamos ao mercado físico. Uma praça de 32 apresentou variação positiva, subiu hoje na apuração do boi comum, já descontado. São Paulo, Barreto, Araçatuba, 229 à vista, 231,50 na prazo. Belo Horizonte, 212 à vista, 213,50 no aprazo. Goiânia, 219,50 à vista, 221,50 na prazo. Cuiabá, 205 à vista, 207 no aprazo. Próxima tela, oeste do Maranhão, 210 à vista, 212 no aprazo. Marabá, no Pará, 210 à vista, 212 no aprazo. Tocantins ao norte, 210 à vista, 212 no aprazo. Espírito Santo, 210 à vista, 212 no aprazo. Bom, e esse mercado, no início dessa segunda quinzena do mês de novembro, o que vai acontecer? Será que vai ter uma reação com a chegada do primeiro parcela, pagamento da primeira parcela do 13º, programada pelo menos para o dia 20? Será que as festas de final de ano vão contribuir para uma melhora ou preços mais firmes para a arroba do boi gordo? Olá, Iberville! Olá a todos. O cenário do mercado do boi gordo ele segue com pouca movimentação nessa quinta-feira, pós-feriado, alguns frigoríficos até fora das compras. Nós não observamos grandes novidades. Expectativa de que o feriado da próxima semana, da segunda-feira, que agora é um feriado estadual em São Paulo, até o ano passado era um feriado municipal, então isso aumenta o impacto do ponto de vista de possível melhoria de consumo, de feriado prolongado, isso pode beneficiar um pouco o escoamento. E, por outro lado, também acaba afetando negativamente o volume de negócios. Segunda-feira normalmente não é um dia de grande volume de negócios, mas o feriado acaba reduzindo ainda mais e a gente espera que as escalas daqui até meados da próxima semana elas dêem uma encurtada por esse motivo. Se somando a isso, a gente tem o terceiro relatório de intenção de confinamento que o IMEA divulgou há poucos dias. Ele trouxe uma redução ainda maior do volume esperado de confinamento esse ano, então uma queda de 10% na comparação com a expectativa anterior, dentro da amostra que o IMEA acompanha. E na comparação anual para essa mesma amostra, a gente está falando de uma queda aí de pouco mais de 20% no volume de animais confinados. Então, esse volume de animais confinados, ele não realmente diminuiu esse ano, segundo o IMEA vem confirmando. Isso por quê? Porque lá em agosto a gente teve um momento de atratividade zero para o confinamento em 99% das simulações. Claro que quem confinou naquela época provavelmente estava relacionando esse confinamento a um sistema mais complexo. A conta do confinamento exclusivamente, ela não estava fechando ali em praticamente situação nenhuma, tá? Então, isso afetou o volume de gado confinado e deve ajudar a manter a oferta um pouco mais contida agora nesse resto de novembro e ao longo de dezembro. O próprio relatório de confinamento do IMEA também projeta uma distribuição dessa oferta de gado confinado com pico ocorrendo em outubro, ou seja, o pico de oferta de confinamento em Mato Grosso, segundo esse relatório, já ficou para trás. Novembro e dezembro, a expectativa é de um volume um pouco menor de gado confinado na distribuição do que será confinado esse ano. E, no cenário geral, um volume menor de confinamento na comparação com o ano passado. Então, isso associado a esse efeito possível do feriado e ao cenário de seca que a gente tem afetado boa parte das regiões do Brasil, impactando a situação das pastagens e esse gado que já era para estar
com uma engorda em pastagem melhorando ali as condições, um pasto mais verde Brasil afora, em boa parte das regiões não é isso que a gente observa, na verdade, bem distante disso. E isso tende a atrasar um pouco a chegada desse gado oriundo de pastagem. Então, seriam algumas ponderações que acabam sendo positivas, mas aí a gente tem que fazer sempre o contraponto, que é o contexto um pouco mais amplo, de ainda um volume elevado de oferta de gado, e pelo ciclo pecuário a gente está com uma oferta acumulada no ano cerca de 10% maior do que no ano passado, aqui 9% se a gente pegar os abates CIF até setembro, daí quando a gente pega o terceiro trimestre na comparação com o terceiro trimestre do ano anterior, que foram os últimos dados disponíveis, o aumento foi de 11%, então a gente está trabalhando alguma coisa nessa faixa aí de acréscimo na comparação com o ano passado. E isso é mais carne, isso pressiona as cotações ao longo da cadeia, gera uma desvalorização que chegou ao varejo, demorou um pouco para chegar, mas chegou, e tem gerado um consumo maior de carne por preços menores, não por avidez, nem por grande poder aquisitivo da população. Tá? Então, com essas ponderações feitas, a gente deve ter uma melhoria importante de consumo nessa reta final do ano, pela sazonalidade. Isso pode ajudar a devolver um pouco de firmeza para o mercado, mas essa firmeza ela tende a acontecer ao longo de novembro, comecinho de dezembro. Segunda quinzena de dezembro já é tipicamente uma época muito parada para o mercado do boi gordo. Então, o frigorífico já não está precisando tanto de gado, porque já comprou aquele gado que vai ser abatido ou que vai ser escoado para as vendas melhores de final de ano, e o pecuarista, por sua vez, acaba saindo das vendas pela própria sazonalidade ali, férias e etc. Então, segunda quinzena de dezembro não necessariamente é um período de queda, mas normalmente é um período mais acomodado aí no mercado, um período sem grandes surpresas. Esse benefício que a gente fala da demanda de final de ano, ele normalmente é observado ao longo de novembro até o começo de dezembro. Daí em diante o mercado já dá uma acalmada tipicamente. Vamos acompanhando e ver como que a seca pode influenciar essa própria movimentação de final de ano, se somando a esse cenário de confinamento menor que a gente tem observado segundo as pesquisas. Vamos acompanhando. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Tá certo, Iberville, muito obrigado pela tua participação. Até uma próxima. E por aqui fico com esse boletim do fechamento do mercado. Convido a todos para que curtam, comentem, compartilhem as nossas informações nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no TikTok, também a página oficial do tempoedinheirooficial.com.br, que é o nosso site, e fazer parte do clube de assinantes do TID. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado, bom final de tarde, bom início de noite, bom descanso e até amanhã.